Saturno e Netuno se encontram no signo de Áries em 2026. E aí, o que será que vai iniciar a partir dessa conjunção? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E antes da gente começar, um aviso importante ao pessoal que tem um pouco mais de sensibilidade ou que tem ali uma certa ansiedade, preocupação, não consegue muito desligar do que pode acontecer lá na frente. Então, se você tem uma dessas características, o ideal é que deixe esse vídeo para assistir depois. Porque aqui, como a gente está falando de um trânsito que vai ser muito importante, como eu vou mostrar, mas que é uma antecipação, né? A gente precisa começar a trabalhar ele antes para desenvolver ali o que é necessário para quando a gente chegar no momento ali da conjunção, a gente já está preparado. Mas se você sofre muito com ansiedade, com preocupação, o ideal é que assista esse vídeo mais para frente, né? Mais perto ali de 2026 ou na época mesmo, porque pode gerar um pouco de ansiedade, principalmente porque a gente está falando de algo que tem, assim, por tudo que a gente está vendo, vai causar um grande impacto na nossa sociedade. Similar até o que aconteceu em 2020. O que aconteceu em 2020, né? A gente sabe o evento mundial ali que afetou o mundo inteiro, eu não vou citar o nome aqui para não entrar tanto no mérito e o YouTube não brigar comigo. Mas o que eu comecei a ver em 2020? Uma história rapidinho. Por que eu tô falando de 2026? Vocês vão entender agora. Quando eu comecei a estudar astrologia em 2019, eu não imaginava que a gente conseguia fazer as análises que eu faço aqui no canal. Então, quando começou no início de janeiro, a gente já via os movimentos, né, lá na China, que depois se espalhou para o mundo todo. Em março aconteceu aqui no Brasil. Eu vi uma análise do professor Alexandre Schutt. Ele estava fazendo exatamente essa análise do evento ali, de um eclipse de 2019, com foco na cidade de Wuhan, que foi o epicentro. Primeiro, me trouxe uma ideia de que a astrologia era muito mais do que signo. Então ali foi o momento que eu fui mordido por esse bicho da astrologia que é mais profunda, né? Que tem um nível de conhecimento mais aprofundado. Nada contra quem fala sobre signo. Acho ótimo que a gente fale bastante sobre signo hoje em dia. Mas no meu caso, eu fui mordido por um bicho que fala que tem níveis ali maiores, né? Que tem coisas mais profundas. E foi a partir desse estudo. Porque naquele momento, em março de 2020, quem tiver aí, né, boas memórias vai lembrar mais facilmente, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer a partir dali. Então começou a falar um monte de absurdo, um monte de gente veio para a internet falando que era o fim de tudo, que estava acabando, né? Essas coisas todas que a gente acaba colocando para fora, mostrando o nosso desespero e que acabam piorando ainda mais a situação. Então gera uma bagunça, gera um volume grande de desinformação e isso não ajuda na tomada de decisão. Foi só quando eu achei esse vídeo do professor Alexandre fazendo essa análise que eu vi que não era bem assim, que claro que ia ter todo o desdobramento que a gente viu e o vídeo eu acho que ainda tá no canal do YouTube dele até hoje, para quem quiser ir lá e assistir e entender mais ainda do que eu tô falando. Mas que ia causar toda, né, a bagunça, e não há palavras para definir o que foi esse período, principalmente para pessoas que perderam, né, pessoas ali, parentes queridos, mas que dava pra gente ver que ainda não era o fim do mundo, que as coisas não estavam acabando, que ali continuava, né, que o que a gente precisava era ter aquele momento de, muitas vezes, que foi necessário de reclusão, porque a gente não estava preparado, a gente não tinha as ferramentas necessárias para combater ali o que estava acontecendo. Então a gente precisou se resguardar, fazer todo um trabalho de
cuidado, né, de autocuidado, até muito importante, muita coisa que a gente não fazia antes de 2020, agora a gente faz, usar máscara, enfim, todos esses cuidados com a higiene pessoal que ajudam muito. Mas deu para ver que não era o fim de tudo. E principalmente entender o que estava se processando, o que estava acontecendo ali de fato, o que era aquilo que a gente estava passando. Isso foi o momento ali que eu vi que a astrologia podia ser muito mais do que os signos, do que os horóscopos de revista, enfim. Mas aí entra 2026. Por quê? Além do Alexandre, tinha outros 2 astrólogos que eu só conheci depois, né? Como eu falei, ainda estou, né, muito recente nessa jornada, mas eu conheci os trabalhos do Newton Schultz e do Carlos Armit, do Astrologia Sistêmica. São 2 canais que eu sei até que muita gente que me acompanha assiste. E são 2 canais, junto com o Alexandre ali também, que eu uso muito para fazer os meus estudos, para aprendizado e também para inspiração. Mas eles já começaram a falar de 2026. O primeiro que eu ouvi falar foi o Newton Schultz, no vídeo do final do ano passado, de previsões. Então ele já está alertando para o que vai ser 2026. E é similar ao que aconteceu com 2020. Por quê? Porque o Carlos Armit, depois eu fui conhecer o trabalho dele, ele já tinha falado em 2006 sobre 2020, que algo que vinha ali que ia ser de muito impacto devido à concentração de planetas que teve em Capricórnio. 2 desses planetas também estão envolvidos em 2026. Então, só para deixar aí claro, por que a gente já está falando de 2026 em 2023? Porque como eu falei lá no início, né, eu fiz até o alerta, porque não é para gerar pânico, não é para causar histeria, desespero, nem nada disso. É o contrário. É o que eu sempre defendo aqui no Astro Libertação. É consciência e informação para a gente conseguir lidar com os desafios. Então, o que a gente tem que começar a se preparar para o que vai ser 2026? O que vai acontecer, né? Primeiro que Saturno e Netuno vão encontrar no signo de Áries em 2026. Ou seja, os 2 vão ter feito o ano novo astrológico, né? Após o ingresso, eles vão fazer essa conjunção. E para vocês terem uma ideia de quanto isso é raro, eu vou até mostrar a mandala no caso. A última vez que esses 2 planetas fizeram conjunção no signo de Áries era o ano de 1703. É claro que eles encontraram depois, né? São 320 anos atrás. Então eles já fizeram outro ciclo, né, de conjunção. Por que é tão importante? Vamos lá. É o primeiro signo zodiacal, né, o signo de Áries, que inicia a roda zodiacal, que inicia o ano novo astrológico, que tem por característica principal iniciar as coisas. Segundo, é Saturno e Netuno após o ano novo astrológico. No caso de Netuno, né, 150 anos depois, Saturno 30 anos depois. Só isso já mostra o quão raro esse momento vai ser. Além disso, eles vão unir forças, né, que é o aspecto de conjunção. Então, estão fazendo uma conjunção em Áries, né, o signo que inicia tudo após o ano novo astrológico, iniciando um novo ciclo que vai durar, pasmem, por cerca de 500 anos. Eles só vão encontrar de novo no signo de Áries em 2528. E para quem já acompanha o Astro Libertação sabe que ali a gente já vai estar de fato na era de Aquário. Ou seja, essa conjunção de 2026 não só é importante por tudo que eu já falei até agora, mas que vai ser a última na fase de transição, na fase que a gente está de saída da era de Peixes e entrada da era de Aquário. Aquela faixa ali que é do último grau de Peixes ao primeiro grau de Aquário, em que a gente ainda tem exatamente o que está manifestado no nosso mundo hoje, as 2 energias, e a gente tendo que lidar com cada vez mais informação, com cada vez mais essa dualidade, por assim dizer,
do Peixes e do Aquário. Então é muito, muito, muito significativo isso. E a gente vai entender que não é só isso, né? Nós vamos estudar outros trânsitos. Esse aqui vai ser só o primeiro vídeo. A gente ainda vai falar muito desses dois. Aqui no canal eu falo muito de Saturno e Netuno, principalmente depois que eu vi esse vídeo do Newton Schultz, como eu falei para vocês. Não é um estudo algo que eu descobri, nem nada disso. Eu tô dando, inclusive, as fontes aí, porque eu acho muito válido isso. A gente não faz nada sozinho, né? Nós somos hoje uma comunidade muito grande de astrologia. Todos nós, a gente tem a capacidade de fazer essa troca e de acrescentar positivamente aí para aquilo que a gente ama, que é a astrologia. Então, o primeiro que eu vi falar foi isso. E desde que eu assisti o vídeo dele, falando a respeito, que eu fui ver o mapa, levantar o mapa, que eu vi ali o trânsito e tal, e vi também o que tem de similar com 2020, eu percebi que a gente precisava já começar um trabalho de preparo. Então aqui no canal eu tô falando muito sobre Saturno, tô falando muito sobre Netuno. Se vocês olharem, são os principais planetas que eu falo aqui. Sempre eu estou falando de Saturno, de estrutura, responsabilidade, maturidade, concretização, tempo, né? O Netuno vem com a confusão, com as miragens, com tudo. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver essa consciência, porque quando chegar em 2026, se manifestar em aspectos de desafio no nosso mundo, como foi, ou melhor, similar a 2020, a gente já tem que estar muito mais preparado. Porque 2020 pegou a gente de calça curta. A gente estava achando que o mundo era uma festa e foi obrigado a lidar com algo que, se não, o momento mais difícil da nossa era, dessa fase, pequena fase da história da humanidade que a gente está viva. Eu acredito que esse foi o momento mais desafiador do século XXI, pelo menos, porque, né, ainda teve a guerra, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, então, enfim, né, não estou diminuindo isso, mas do século XXI, de 2000 para cá, o que tem guerra para todo lado, infelizmente, né, a gente sabe disso, mas o que pegou o mundo inteiro desprevenido foi 2020, foi o evento da pandemia. Eu tô fazendo muito esse vídeo aqui com o intuito que a gente se prepare mais, que a gente entenda cada vez mais essas energias, para que quando chegar lá a gente já tenha o necessário e não seja tão profundamente impactante quanto foi 2020. E ainda é necessário dizer que de 2020 para cá a gente tem visto que houve uma piora do nível de consciência no geral, de todo mundo, meu também estou incluído, mas muita coisa dificultou, né? Muita coisa, principalmente do aspecto do trabalho, dessa característica, dessa energia que a gente usa para ganhar o nosso sustento, e a gente viu isso mostrado pelos eclipses de 2022, o quanto a Vênus estava envolvida, o quanto mexia com o touro. Então a gente está no momento em que a gente está tendo que trabalhar mais, está tendo que se esforçar muito mais para manter os empregos, para manter a nossa renda. Então, por que eu estou falando isso? Para assustar? Não, porque a gente precisa ter uma consciência de que se 2020 já pegou a gente daquela forma e ainda assim não melhorou, né? Vamos falar assim, ainda assim a gente ainda está nesse ponto, 2026 pode ser ainda mais impactante, pode ser ainda mais forte, porque a gente ainda não aprendeu, a gente ainda está relutante com muita coisa, né? Às vezes eu vejo, agora que a gente está numa situação um pouco melhor em relação à pandemia, eu vejo que as pessoas simplesmente querem voltar a ser o que era em 2019, isso não é mais possível. Eu já falei aqui outras vezes, já mostrei um monte de trânsitos indicando que as coisas não voltam mais a ser como eram antes. Então vamos dar uma olhada na mandala para vocês verem, né? E não é uma análise como eu costumo fazer, porque ainda faltam anos aí pela frente, mas para a gente já se preparar. Bom, então esse é o momento, né, que Saturno e Netuno vão se encontrar no signo de Áries lá no ano de 2026, né? Mais precisamente no dia 20 de fevereiro, às 13h18 do horário de Brasília. O mapa, olhando para frente, bem para frente agora, né? Nós estamos falando de o ano de 2026 já,
traçado aqui para contagem onde eu estou localizado. E tá aqui, né? Saturno, Netuno, né? A Lua tá bem próxima, inclusive vai estar bem próxima aqui no dia, já fazendo um aspecto de conjunção nesse signo de Áries. E é o que eu falei lá no início, né? Da raridade desse evento, porque a última vez que aconteceu, eu vou mostrar a mandala daqui a pouco, eu não vou fazer a análise dessa mandala como eu costumo fazer dos outros movimentos, porque ainda falta bastante chão até lá, né? Isso aqui é para a gente ver o que vai acontecer, o que a gente está esperando, o que a gente está vendo enquanto astrólogo, né? O que a gente está vendo se formar para esse ano de 2026. Mas é um momento raro, né? A gente observa aqui que já existem outros posicionamentos, como o Plutão já vai estar definitivamente em Aquário, Urano, que também vai ser muito importante, ele, na verdade, já vai ter feito o ingresso em Gêmeos em 2025 e aqui ele retrogradou voltando para Touro, né? Mas ele vai estar também no signo de Gêmeos. O que eu falei também do Marte, né? Que estava envolvido na formação de 2020, que foi lá em Capricórnio, agora está aqui, né, aproximando já de Peixes, mas ainda em 2026 a gente vai ver que o Marte vai fazer parte dessa conjunção aqui. Então vai ter um momento em que o Sol vai passar entre Saturno e Netuno, a Vênus e depois o próprio Marte, né? E o porquê que isso é muito raro, né? Por quê? Primeiro que a gente tem Saturno e Netuno fazendo um ano novo astrológico. Eu já falei outras vezes que todo planeta que ingressa no signo de Áries, por ser o primeiro signo, aquele que inicia, marca ali o seu ano novo astrológico. Então a gente vai ter o Saturno, o Netuno ingressando primeiro em Áries, o Saturno em seguida, para fazer esse aspecto de conjunção. A 0 graus, né? Essa é ainda mais rara do que as outras a que já aconteceu e a que vai acontecer no futuro, que eu vou mostrar também. Mas ao 0 graus quer dizer que está bem no início, é onde o signo tem mais força para iniciar, para fluir ali as energias dele. Então, logo após esse ingresso, não é exatamente logo após, né? Mas ainda no grau 0, no primeiro grau do signo de Áries, logo depois de terem ingressados, vão fazer essa conjunção exata. Tudo sugere, né? O signo que inicia no grau inicial, depois do ano novo astrológico. Então, tem muito símbolo mostrando que vai ser o início de algo novo, algo que vai somar essas energias de Netuno e Saturno. E mais tarde o Marte chega aqui para ativar e para impulsionar tudo isso, né? Catapultar e até trazer esse espírito de luta que o Marte ativa. Como a gente costuma falar, é o ataque de Marte. E isso vai deflagrar muita coisa, a gente vai ver isso na época. E é importante que se diga que, como eu falei lá no início para vocês, um dos motivos que me chama muita atenção em relação a 2026, e eu não sou uma pessoa fatalista, eu não sou uma pessoa dada a alarmismos, nada disso. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai vendo a validade, por isso que eu fiz a questão de contar a história lá no início, sobre 2020, porque são signos que tendem a iniciar coisas. Então, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Em 2020 foi em Capricórnio. Então a gente estava falando muito das estruturas, das instituições, que é algo que o signo representa. E aqui no Áries a gente tem a representatividade do indivíduo, né? Do eu. O eu oposto ao outro, que é simbolizado pelo Libra. Então agora começa, depois de tudo isso que aconteceu em Capricórnio, das instituições e tudo mais, agora vem acontecer no eu, no indivíduo. Então, se a gente pensar assim, o coletivo que foi... as mudanças todas que aconteceram no coletivo após 2020, agora é a vez do indivíduo. E aí é que começam as coisas, porque a gente vê que os indivíduos na nossa sociedade, eles estão pouco desenvolvidos, para a gente falar de uma maneira mais resumida assim. O que se tem como indivíduo, na verdade, é o individualismo, que é colocar todas as minhas vontades acima dos outros.
não me reconhecendo como indivíduo que faz parte de um coletivo maior. Porque quando a gente começa a reconhecer a nossa própria individualidade, parece até uma redundância falar assim, própria individualidade, mas é para dar ênfase mesmo, que quando a gente reconhece isso, a gente consegue lidar com as diferenças de verdade do outro. E aí a gente começa a fazer algo que é o que todo mundo tenta impor, né? Que é a visão coletiva, a visão da maioria, a visão da sociedade, que na verdade ela vem de fora para dentro, quando na verdade ela deveria vir de dentro para fora. Ou seja, só se reconhece como parte de algum coletivo aquele que se entende por indivíduo. E a gente observa isso das mais variadas formas. Até e olha a raridade desse aspecto, né? Por que está sendo tão falado? A última vez que aconteceu uma conjunção de Saturno e Netuno em Áries foi no ano de 1703. Né? Então, assim, o mundo que a gente não consegue mais imaginar, não existe mais. Por mais que a gente estude, é muito diferente da realidade que a gente tem. E tanto é que eu fui pesquisar se naquele ano tinha acontecido algum fenômeno, alguma coisa que pudesse indicar como esse trânsito de 2026 vai manifestar. E eu não achei nada de relevante. Só que assim, como eu falei, né, durante a conjunção, a coisa começa a ser gestada, é o início ali. Então não é que imediatamente vai acontecer alguma coisa que já vai ser bombástica ali, né, não é bem assim. Mas é o início de algo. E esse ano aqui, de 1703, ele começa com essa conjunção, né, que a princípio não foi nada, então... Quando eu estou falando da capacidade que essa energia tem de mexer com as estruturas sociais, é porque a gente vai lembrar que de início aqui, como eu falei, não tinha nada, mas lá no final, lá por volta de 1781, 1790, é a época da Revolução Francesa, né? Da famosa Revolução Francesa, que mudou totalmente o panorama das instituições do mundo, né? Que foi a queda da aristocracia, né? Implementou o que é chamado de regime burguês no mundo, né? Que a princípio veio disfarçado de popular, mas de popular não tinha nada. Né, foi uma incitação das massas, usadas ali como um interesse, e mais para frente se observa, né, principalmente olhando do ponto de vista de hoje, que instaurou foi uma nova forma de poder que servia a poucos, continua servindo a poucos. Tudo bem que derrubou a monarquia na maioria dos países, são pouquíssimos que ainda resistem, mas também não foi isso tudo. Para lembrar também que a gente precisa entender que quando eu falo sobre estrutura social, não necessariamente eu estou falando que isso vai ser bom para todo mundo. E aí o que acontece? Olha isso, né? Olha essa data, 27/3/1703. O quão raro é esse aspecto que vai acontecer. Acho que é ainda mais raro do que o de 2020. Mas vamos ver, se vocês ainda não estão acreditando, vamos ver lá no futuro. Então, 1703 foi a última, né? A próxima em 2026, e depois de 2026 a gente vai ter essa mesma conjunção no signo de Áries em grau muito diferente no dia 29/3 de 2528. Então a gente vai passar cerca de 500 anos, né, sobre essa nova, construindo essa base, essa estrutura. E o que mais chama atenção, né? Porque a gente está naquilo que eu gosto de chamar aqui no canal de fase de transição da era de peixes para a era de aquário. Essa conjunção que vai acontecer em 2026, ela é a última dessa fase entre Netuno e Saturno no signo de Áries, porque eles vão fazer outras conjunções em outros signos. Não vão passar 500 anos sem se encontrar de volta. Mas quando se encontrarem, já estaremos naquele limiar da era de aquário. Então é preciso pensar que aqui eu considero que existe uma faixa de transição dos graus finais de peixes para os graus iniciais de aquário, que é onde nós a princípio estamos. Mas eu considero, e não é uma visão só minha, né, de muita gente que estuda também,
que é essa era de Aquário, a gente vai poder afirmar de fato que está a partir do ano 2300, 2400. E aqui a gente está vendo a conjunção de Saturno e Netuno em 2500, ou seja, já dentro da era de Aquário. O que torna ainda mais importante a de 2026. Por quê? Porque é a última dessa fase de transição. É como se fosse assim, um recado muito claro do céu, que é a última oportunidade que a gente tem de estruturar socialmente de uma maneira mais fraterna, mais igualitária, trazendo o que o Netuno tem de bom, a compaixão, a espiritualidade, né? Essa coisa de compartilhamento, da gente partilhar de verdade as coisas, de criar uma comunidade mais consciente, que vá além, né, das questões só do materialismo, porque lembrar que o Netuno rege os oceanos, né, algo que é análogo ao elemento água, então é mais subjetivo, não é tão concreto, tão material, tão denso quanto o próprio Saturno. Então esse encontro entre os dois, na maioria das vezes, quer dizer uma diluição dessas questões mais materiais, mais densas que o Saturno representa. 2026, repetindo mais uma vez, tudo indica que é a última conjunção em Áries, portanto, a última que está iniciando alguma mudança social antes da consolidação da era de Aquário. Então, assim, é muito importante. Eu diria assim que é ainda mais indispensável que a gente pare e pense sobre 2026, muito mais do que 2020. E aí a gente vai vendo algumas repetições, né? Porque o Plutão, lá em 2528, né? A gente nem vai estar aqui, eu espero. Ele vai estar novamente no signo de Aquário, como ele está agora, né? Como ele está ingressando pouco a pouco agora. Então a gente vê que existe sim uma espécie, né, de conexão. Vamos focar um pouco aqui em 2026. Ó. Ele a princípio não está fazendo conjunção, ele vai estar a 4 graus. Né? Mas a gente viu que em 2528, até uma data difícil de falar, ele vai fazer conjunção com... Ele vai fazer conjunção não, ele vai fazer aspecto com a conjunção entre Saturno e Netuno. Então assim, tem uma coisa, uma mensagem que a gente precisa pegar para desenvolver até lá e trabalhar isso. Eu não vou mostrar aqui na mandala, mas... a Vênus vai passar aqui, então envolve os relacionamentos, parcerias, finanças e acordos. O Sol vai passar aqui enquanto Saturno e Netuno também estiver em conjunção, então envolve a essência solar, autoridades e tudo que o Sol representa, o brilho pessoal. E mais tarde o Marte vem para, né, desencadear tudo aquilo que tiver sido engatilhado ali. Então, assim, é um momento que realmente a gente tem que olhar com muita atenção, muito carinho para isso. O objetivo, repetindo mais uma vez, é que todo mundo tenha um pouco mais de capacidade de lidar com o que quer que seja que manifeste. Né? Eu, particularmente, não consigo dourar muito a pílula, não acho que a gente vai manifestar coisas positivas de forma geral. É claro que vai ter de forma isolada, alguns movimentos, muita coisa legal acontecendo, mas isso não vai ser de forma geral. Porque nós, enquanto humanidade, eu também faço parte disso, o nosso nível de consciência ainda está muito primal. A gente ainda, né, não estamos aprendendo. Eu acho que também não estamos querendo muito aprender. Ou a gente já desistiu, ou sei lá, enfim. Mas que a gente precisa ter, pelo menos as pessoas que me acompanham aqui, vocês que me acompanham aqui, pelo menos estar um pouco mais preparado para lidar com o que quer que seja que vá manifestar a partir de 2026. E vale lembrar também que 2026 é ano de eleição presidencial no nosso país. E a gente sabe o que isso representa, né? Dadas as últimas eleições aí, como que o processo eleitoral está sendo bagunçado agora, né? Então imagina diante de um aspecto dessa raridade para a astrologia. Então a gente faz o quê? A gente olha para o céu e olha para a Terra, né, fazendo uma correspondência. E o que a gente vê é que a manifestação disso está cada vez sendo mais primal,
porque a gente ainda não tem tanta consciência. Até por isso que eu falo muito aqui de Saturno e Netuno, porque a gente precisa, para ontem, começar a desenvolver essas consciências para conseguir chegar nessas datas, ou seja, a gente tá falando aí 2 anos e 8 meses para a gente chegar lá com um pouco de preparo melhor e não ser pego tão desprevenido quanto foi 2020. 2020 foi tão chocante porque muita gente não estava vendo o que estava acontecendo. E mesmo quando a coisa começou a se desenrolar, a gente não tinha aonde se apoiar direito. Porque a gente não tinha informação, a gente não tinha ferramenta, não tinha governo, né, para lidar com aquilo, não tem liderança, não tinha liderança capaz ali de chamar a responsabilidade e agir de forma adequada. E isso não vai, né, provavelmente não vai ter num caso de um novo evento mundial em que coloca o mundo de novo de joelhos, igual aconteceu em 2020. Então é isso, né? Quando chegar o momento mais próximo que a gente vai fazer a análise da mandala em si, das energias, dos outros potenciais todos que estão desenhados aqui, porque esse já é um vídeo que vai ficar muito extenso e eu não posso me alongar ainda mais do que eu já fiz até agora. Então eu espero que seja útil, principalmente para que a gente se prepare e para que a gente consiga dar uma resposta mais adequada quando chegar 2026. Vocês viram lá nas mandalas, né? Mostrei inclusive a de 1703, a de 2528, são datas, né, até mais difíceis de se falar, um ciclo maior e um ciclo que a gente vai estudar com mais calma nos vídeos. Para a gente entender um pouco mais, o Saturno e o Netuno têm uma história de pai e filho. Netuno é filho de Saturno, né? Saturno é o Cronos para a sabedoria grega e Netuno é Poseidon. O Saturno, assim como o seu pai, Urano, tinha medo da profecia do oráculo de Delfos, porque era assim, os caras iam no Delfos e perguntavam o que vai acontecer durante o meu reinado. E o oráculo de Delfos fazia a seguinte piada com eles: vocês vão ser destronados. Por um dos filhos, né? Um primogênito vai te destronar. E os caras entravam na pilha ali, não ficavam malucos. Como assim meu filho vai tirar o meu reinado? Então o que o Saturno fez? Ele passou a engolir os filhos. Ele engolia os filhos, então os filhos ficavam dentro dele, né? Então daí que vem aquela frase que o tempo a tudo e todos devora. Então eles ficavam todos dentro do pai, diferente, né, do que tinha sido com ele, que ficaram no ventre da mãe. Então ele sabia que algum dia um dos filhos ia destronar ele, de fato, como ele fez com o pai, né, o medo ali, porque ele já tinha essa experiência, então ele decide que vai fazer a mesma coisa, só que de forma diferente. Como não confia, Saturno tem a desconfiança, né, o medo, né? O que ele faz? Ele mesmo, não, eu vou engolir porque eu sei e ninguém vai me passar a perna. A Reia, o que ela faz? Quando ela percebe que todos os filhos estão sendo devorados pelo pai, ela engana ele. Ela disfarça o último filho, envolve envolve pedras, né, que formam ali um corpo de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido, envolto em panos, meio que dopa ali o pai para ele não perceber a diferença, e entrega a pedra, a rocha para ele engolir. E esconde o filho, esconde Júpiter, esconde Zeus. Então Zeus passa um tempo, né, longe ali, vai sendo educado, eu não lembro exatamente por quem, e depois ele volta com a missão de libertar os irmãos. E o que ele faz? Ele engana o pai, né? O Cronos não sabia quem ele era, nunca tinha visto. Para ele, todos os filhos que ele teve estavam dentro da barriga dele. O Zeus engana o Cronos, dando um líquido para ele que causa um mal-estar e faz com que ele vomite todos os filhos que estavam ali aprisionados na barriga dele, no estômago dele. Então, a partir dali, o Júpiter passa, né? O Júpiter e os irmãos, Plutão e Netuno, destronam o pai. O medo que ele tinha tanto de ser destronado acaba acontecendo de fato. Começa uma nova guerra, né? Porque sempre tem que ter uma guerra, até que finalmente os deuses assumem e o Cronos, que é chamado de Titã, né, que vem antes, ele passa ali a ser uma outra coisa. Na verdade, eles foram banidos para o Tártaro, mas
senão a história vai ficar longa demais. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o Netuno e o Saturno têm uma história complicada de pai e filho, que era um dos filhos que foi, né, que sofreu esse trauma de ter sido devorado, ter sido castrado pelo pai. O Netuno, ele teve a pretensão de tentar governar no reino do pai. Ele queria também o que era de Cronos. Ele não queria só a parte dos oceanos que ficou para ele, né? O Poseidon. Ele queria o que pertencia ao pai. Então ele inicialmente tenta governar a Terra, tenta governar o que é sólido, o que é concreto, que é, né, a estrutura, muito simbolizada ali pelo Saturno, a estrutura, o concreto, né, o mundo material, e quando ele vê que não dá conta, ele chama Zeus, passa o controle da Terra para Zeus e fica só com os oceanos, porque ali a vida dele era muito mais fácil. Não é que a vida dele era mais fácil, mas ele sentia que fazia mais sentido para ele o mundo dos mares, os oceanos, enfim, toda essa coisa que é mais maleável, né, do elemento água. Toda essa história para quê? Para ilustrar a dificuldade que ele tem de lidar com o tema de Saturno, com o concreto, com a realidade que o Saturno impõe. Tanto é que o Netuno, quando está em Capricórnio, a gente fala que ele está debilitado, ele está enfraquecido, porque não consegue lidar com essa rigidez. Então, assim, imagine o que vai manifestar a partir do momento que os dois estão em conjunção, né? O encontro do filho que foi devorado pelo pai, que não lida bem com a energia da ordem, da estrutura, do concreto, da realidade do pai e que fica no mundo de fantasia. É isso que a gente vai ter. Além disso, vai chegar quem ali no meio? Marte? Marte vai fazer parte desse aspecto, dessa turma. Assim como fez em 2020. O momento em que Marte passou ali pelo stellium, que envolvia Plutão, que envolvia Júpiter também, Saturno, é que começa a espalhar aqui no Brasil a pandemia. E o que a gente sabe? O Netuno, pela astrologia mundial, ele envolve com as contaminações. Ele tem muito essa questão da água, das infecções, daquilo que muitas vezes se espalha, e ele também dilui as coisas. Então o Saturno vem representando a ordem, vem representando a estrutura, e o Netuno vai dar uma diluída nisso tudo. Uma das coisas que a gente acredita que pode começar é uma nova estrutura social, uma nova estrutura da nossa sociedade. O Netuno também representa mais a parte social pela astrologia. Então ele foca mais naquilo que precisa, né? Como ele rege peixes, como ele tem a questão da transcendência, da espiritualidade, ele é mais para esse lado. Então uma das coisas que a gente acredita, né, que a gente vai ter que chegar lá para ver, que vai começar a se desenvolver, é uma nova estrutura, uma nova forma de se organizar a nossa sociedade. Agora, como isso vai se processar também não sabemos, porque envolve a energia de Marte para o conflito, para a guerra no signo de Áries. Então a gente já começa a ver que está desenhado algo que vai ser muito impactante, que vai durar 500 anos, apesar de que eles vão fazer outras conjunções, outros encontros, mas não vai ser no signo de Áries. Então, por isso que a gente está falando tanto já sobre 2026 e que a gente precisa, para ontem, desenvolver as consciências que eu falei, principalmente de Saturno e Netuno. Porque o que quer que seja que vá manifestar, a gente já vai estar mais preparado, a gente não vai ser tão pego de surpresa, pelo menos vocês aqui que acompanham o canal, né? Porque quem não assiste, não tem, né, noção de que a astrologia é capaz de fazer isso, vai mais uma vez ser pego ali desprevenido e vai tomar um choque. E além disso, o que a gente tem, né? A gente tem em 2023, como eu falei, um ciclo de Sol e Lua, né, da regência ali, antecedendo um ano regido pelo Saturno, 7 anos depois, né, do início ali do ciclo de 36 anos de Saturno, que vai até 2052. Eu já falei disso aqui algumas vezes. A gente não está mais na era solar, onde, né, os indivíduos, o brilho pessoal era suficiente para fazer a gente se desenvolver. A gente precisa muito mais agora dessa energia de Saturno. E no meio desse ciclo de 2017 a 2052, está acontecendo um monte de movimento importante, dentre eles esse de 2026. Então é o momento da gente pensar que realmente essa energia de Saturno,
ela vai vir com rigores, ela vai vir com as limitações, com as restrições para que a gente aprenda o que a gente ainda está relutando em aprender. E aí é no geral, como eu sempre falo, né? Todo mundo. É a nossa consciência coletiva que precisa ser desenvolvida. E como que a gente faz isso? É desenvolvendo cada um de nós a própria consciência, né? Entendendo cada vez mais que a gente não está aqui à toa, né? Só de passagem, só... A gente precisa de momentos bons, de diversão, etc., de fantasias, de fuga, toda essa coisa, tudo isso é importante, mas a gente tem uma tarefa principal que é a de semear o caminho, pelo menos é a minha visão aqui que eu compartilho com vocês no Astro Libertação, era a gente semear o caminho para a nova era de Aquário. E esse é mais um movimento que indica uma mudança muito grande na nossa estrutura social nesse sentido, e que a gente vai começar a ver a partir de 2026. Até antes, a gente vai ter outros movimentos, né? A gente tem que ir acompanhando, tem que ir prestando atenção, mas principalmente se preparar, porque como eu falei para vocês, não é para gerar alarde, desespero, né? Deixar todo mundo aí sem dormir de preocupação do que vai acontecer. Primeiro que a gente não sabe como vai se processar, como vai manifestar, né? Isso ainda é uma interrogação, porque mesmo que a gente olhasse para a última vez que aconteceu lá em 1703, a gente ainda não tinha tanto registro, o mundo era completamente diferente e não é possível a gente imaginar como o mundo era antes em relação ao mundo que a gente tem hoje, de conexão, de informação, de tudo que a gente tem. Então é realmente um momento singular pelo ponto de vista da astrologia e que vai trazer desafios porque o nosso nível de consciência, falando mais uma vez, enquanto humanidade ainda não está bom. A gente ainda insiste em muita coisa. É só pegar as notícias, ver ali o que foi de 2018 para cá, o que veio à tona, não só no Brasil, no mundo, que a gente vai ver o nível de consciência que está sendo manifestado, o nível de entendimento obscuro até, que ainda insiste em estar presente na nossa sociedade em pleno século XXI. Bom, então como eu falei, a gente ainda vai falar um pouco mais desses trânsitos, né? Preparando cada vez mais. Espero que seja útil aí para todo mundo e que a gente consiga chegar em 2026 com um pouco mais de preparo do que a gente teve em 2020. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Vou deixar aqui uma playlist, né? Vou criar uma playlist exclusiva sobre 2026, onde a gente vou colocando os vídeos ali que a gente vai falar para ajudar a organizar e para a gente ter isso com um pouco mais de facilidade de acesso. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.